Estamos em busca da felicidade. Mas a felicidade não é um ponto final nessa corrida da existência. Pelo contrário, a felicidade é a própria existência. Felicidade é a maneira como nós caminhamos nessa vida e nós nos deparamos sim com aquilo que nos torna felizes. E de fato é uma grande pergunta, a pergunta se você é feliz, se você tem felicidade. Se semana passada a gente compartilhou que felicidade é cumprir a nossa vocação de sermos sal, sermos luz do mundo, fazermos desse mundo de fato um mundo melhor a partir dos valores do reino de Deus, a partir desse amor que nós recebemos da parte de Deus. Ainda que a gente sofra por causa dessa vocação, desse amor e desses valores, existe também uma outra característica fundamental, basilar, que nos faz felizes. E amar é esse fundamento. Você quer ter felicidade nessa vida? Ame de maneira extravagante. Ame extravagantemente. Ame a ponto de despejar amor por onde você caminhe. Isso é felicidade. E foi isso que Jesus ensinou em toda a sua vida. Aliás, ele mesmo falou que se nós não amarmos como ele amou, nós não somos verdadeiramente seus discípulos. Se nós não tivermos essa conexão com Deus e recebendo de Deus esse amor e manifestando esse amor para outras pessoas, nós não poderemos descobrir o que é a existência de fato, descobrir esse caminho que nos faz felizes. Amar é o caminho. Amar é o nosso chamado. Pro amor, nós fomos criados, porque, afinal de contas, a realidade última é de um Deus que ama com extravagância. E o texto que nós iremos compartilhar hoje fala exatamente isso. Se nós queremos viver como filhos de Deus, nós temos que necessariamente fazermos aquilo que Ele faz. E o que Deus mais faz é amar todas as coisas. É amar a sua criação. É amar pessoas. Porque Ele é amor. Deus, nesse exato momento e desde a eternidade, implode em amor, implode em satisfação por amar tudo que Ele criou. Porque a outra face do amor é você sofrer quando você vê que aquilo que acontece não está necessariamente se manifestando da maneira mais bela que poderia ser manifestado. Então Deus, ele não fica indiferente. E é interessante a gente perceber que a indiferença é o contrário do amor. Não é você se indignar, pelo contrário. É você matar outra pessoa no seu coração.
Mas se o amor é a finalidade da existência e para o amor nós fomos criados, para a experiência do amor nós fomos criados, isso é possível e vale salientar isso por causa da pessoa de Deus. Se Deus não existe, não existe o amor. O amor se torna apenas uma reação química em nosso organismo, uma reação instintiva em nós e não se traduz de fato como amor. Por quê? Porque quando a gente olha para a humanidade, ela não ama apenas. Ela faz aquilo que é mal. Como dizia Freud, é puro egoísmo. Ela age para ela mesma. Mas quando a gente olha para a humanidade, também a gente vê que não existe só o desamor, existe também o amor. Então, como pode haver essas duas realidades coexistindo num ambiente onde deveria existir outra coisa? Ou Deus existe e o amor é possível, ou o amor é uma pura ilusão de um mundo extremamente mau, egoísta, que pensa apenas nas coisas relacionadas à satisfação própria e não ao servir o outro, ao abençoar o outro, a derramar graça e misericórdia sobre o outro. Então, o amor só é possível se Deus existir. O Deus que existe é um Deus que ama e Ele nos faz para amar. E essa experiência com amor traz felicidade. Por isso que nós cantamos o amor. Por isso que nós poetizamos o amor. Por isso que nós escrevemos o amor. Por isso que nós nos deleitamos no amor. E o que é o amor? Já dizia Luís de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É fantástico esse poema de Luís de Camões que traz há algumas verdades sobre o amor. Nós sofremos porque amamos. O amor tem consequências boas em nossa vida. Também é um paradoxo. É fogo que arde sem doer. É paradoxal. É uma antítese. É uma tentativa de expressar o que é o amor, mas o amor se manifestou em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E quando a gente olha para Jesus, nós aprendemos o que é amar extravagantemente. O que é um amor extravagante. Qual é o caminho da felicidade. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos.
Jesus fala sobre assassinato. Ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que qualquer um que no seu coração insultar o seu irmão, matou ele. Interessante que Jesus ele está mostrando que nós devemos sim lutar contra uma cultura de cancelamento. Nós devemos sim lutar contra uma cultura de desprezo e de arrogância em relação a qualquer pessoa. A gente deve lutar contra uma cultura de racismo e assim por diante. Ele usa um termo qualquer um que chamar o seu irmão de raca. Raca é um total desprezo, é você idiotizar alguém, é você desprezar totalmente seu coração, você já matou. É isso que ele está falando. E aqueles ouvintes que estavam dentro de uma cultura de ódio, parecida um pouco com a nossa cultura. Pessoas que pensam diferentes de nós são pessoas que não devem ser ouvidas, ou pessoas que pensam, ou pessoas que têm partidos políticos diferentes do nosso. Receber desse amor incondicional de Deus e derramar amor incondicional sobre as outras pessoas, um amor ágape. E aqui é muito interessante isso. O que é esse amor ágape? Esse amor ágape é o amor que Jesus nos amou. É se entregar pelo outro. Não querendo de alguma maneira receber algo em troca. É um amor desprovido de ego, é um amor desprovido de benefício próprio, é um amor desprovido de manipulação, é um amor puro, é o amor ágape, é o amor que se entrega, é o amor que dá. Quando a gente olha para a língua grega, a gente a ver algumas palavras que tentam expressar o que significa amar. Amor filéu, que é o amor de um amigo, que é a amizade. Amor storge, que é o amor relacionado à família. O eros, que é o amor relacionado à relação sexual. Todos esses amores estão condicionados a algo. Porque, afinal de contas, nem o filéu, nem o storge, nem o eros suporta a imperfeição do outro. Suporta
a frustração com a outra pessoa. E tenha isso em mente. Você vai se frustrar em relação ao outro. Você vai ter, sim, períodos onde esses amores não vão suportar. Você vai ter períodos onde você não vai suportar a dor da imperfeição do outro. Por isso que Jesus fala do amor ágape. Um amor incondicional. A gente ama, de fato, sem esperar que o outro responda da maneira que nós gostaríamos que ele respondesse. Amor ágape. É esse amor que revela o coração de Deus em relação a nós. O texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Traz essa conotação de um amor incondicional. O apóstolo Paulo, refletindo e teologizando esse amor, tornando esse amor mais profundo para de alguma maneira a gente compreendê-lo, se isso é possível. Ele escreve em Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes, no versículo 7, ele diz: porventura pode alguém se animar em morrer por um justo, mas por um ímpio, por um pecador? Quem se anima a morrer por um ímpio, por um pecador? Por isso que no versículo 10 ele vai dizer assim, que nós fomos amados por Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Exatamente. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos totalmente distantes de Deus e lutando contra Ele, destruindo o que Ele criou, fazendo aquilo que é mal perante os seus olhos. Nós vivíamos em pecado, se autodestruindo, destruindo as pessoas ao nosso redor, destruindo o meio ambiente. Nós éramos esses pecadores. Paulo continua: imagina que Cristo se entregou por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Imagina o que ele fará, sendo nós agora amigos, estando nós agora reconciliados. Paulo é o teólogo do amor. Uma teologia que não promove paixão, que não promove o sentimento, porque amor é sentimento também. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer assim que ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor nada vale. Entende? Então existe uma relação de sentimento e atitude no amor. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 13, inspirando tantos, inclusive Renato Russo, para escrever essa música sobre o amor. O apóstolo Paulo, ele fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos. Logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, e sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele é o apóstolo do amor. Em Efésios capítulo 3, ele vai nos convidar a experimentarmos e conhecermos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, a fim de que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e façamos
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é possível apenas a partir do conhecimento do amor. Deus nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Deus, ele usou de misericórdia em meio a um mundo meritocrático, em meio a um mundo sem misericórdia, em meio à cultura do cancelamento, em meio a um mundo onde olha para você não a partir do valor intrínseco que existe em seu ser, por ser você imagem de Deus, por ser você criado para amar, por ser você uma pessoa que Deus atribui tanto valor. O mundo não olha para você assim, o mundo olha para você a partir de tantas e tantas lentes, seja de classe social, seja de situação financeira, seja de raça, seja de posição acadêmica e tantos rótulos que o mundo tenta colocar sobre a sua vida. Mas Deus nos amou não pelos rótulos. Deus nos amou porque Ele nos olha como filhos. Alguns são filhos pródigos que estão afastados do coração do Pai. Que se afastaram e não voltaram ainda, são filhos perdidos. Outros estão na família de Deus. E esses participarão, sim, do grande banquete do Senhor que Ele prepara para os seus filhos. Porém, todos, sim, são amados por Deus. Por isso,
Talvez você foi engolido pelas amarras dessa cultura bipartidária que nós estamos vivendo hoje em dia, que destrói famílias, que cria barreiras invisíveis em relação à aproximação do outro. Talvez você se tornou uma pessoa forte demais, que não abre mão de algumas coisas que não são essenciais porque você quer impor seu jeito, sua maneira. Jesus quer quebrar essa cultura. Jesus quer quebrantar seu coração. Jesus quer trazer felicidade para sua alma, liberdade de fato. Jesus te convida hoje a amar como Deus nos amou, mas como isso é possível apenas experimentando o amor de Deus. Apenas vivendo a experiência com o amor de Deus. Eu estou querendo fazer com que você entenda que você é tão imperfeito quanto as outras pessoas. Eu quero que você entenda que você tem tantos males quanto as outras pessoas têm. Eu quero que você perceba que você magoou pessoas também. A partir do momento que você se descobre em Deus e se descobre amado por Deus, apesar das suas idiosincrasias, apesar das suas imperfeições, apesar dos males que você cometeu,
Nos ajuda a amar como o Senhor amou, Deus. A Tua palavra, Senhor, ela invade o nosso coração, a nossa alma, ela nos fere e nos desafia, Senhor, a vivermos com Teu coração. É impossível aos homens, é impossível a nós, Senhor, amarmos como o Senhor amou, mas para o Senhor nada é impossível e o Senhor é Deus que muda o coração. Então remove esse coração de pedra, dá um coração de carne. Então faz, Senhor, a Tua obra em nossas vidas. Brilha em nós, ó Deus, a felicidade e a alegria, Senhor, de amarmos até os nossos inimigos. Que milagre é esse? Nós queremos viver esse milagre. É o maior milagre que nós podemos viver. Nos ajuda a abençoarmos, Senhor, essas pessoas que provavelmente estão em nosso lado. Deus, nós vivemos num mundo, Deus, terrível. Um mundo que não ama mais. Um mundo que mede as pessoas, Senhor, a partir, Senhor, de tantos e tantos padrões, não a partir do valor intrínseco que existe nessa vida. Nos ajuda a amar, Senhor. Nos ajuda a ter empatia. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus. Muito obrigado pelo Teu coração misericordioso e bom. Muito obrigado porque o Senhor não nos ama porque a gente faz tudo certinho. O Senhor nos ama porque o Senhor é puro amor. E o Senhor quer nos transformar e o Senhor é paciente para isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa. Nos enche da Tua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o incomensurável amor de Deus e que o fruto do Espírito Santo, que é o amor, esteja sobre você hoje e sempre. Amém.